Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. Pessoal, a aula de hoje é uma aula bem simples, tá? Eu só vou fazer aqui alguns comentários sobre as questões que caíram na prova de língua portuguesa, tá? Do Enem de 2021, tá? É a última prova que foi realizada no nosso país. Bom, então basicamente aí começa com a questão 6, né? O Enem é sempre assim, essa é a prova azul. Então ela começa assim, ó. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 280 mil quilômetros por hora, passou a uma distância significante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Ponto continuativo. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo o que houvesse um raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Tá? Então aí tem o disponível aí para vocês, tá? O ano, né? 23 de abril de 2020. E o enunciado é assim, ó. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Bom, é muito simples, né? Então, nós responderemos de acordo com aquilo que ele nos mostra no texto. Então, no primeiro parágrafo mesmo, né, aliás, é um parágrafo único aí, né? É um parágrafo padrão. Então, existe aí, se eu não me engano, a partir dali, ó, de segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava, né, naquele ponto de interseção. Então, a partir daí, você já tem uma ideia de que há uma formulação, há uma concepção aí, digamos, física, científica, que contribui para a resolução da questão. Então você responde através desse dado aí, tá? Então a resposta é a resposta B, tá? Não há como negar isso. Eu já marquei todas as respostas. Eu só vou fazer comentários nesse vídeo, tá? Talvez num vídeo futuro eu realmente faça as questões explicando-as, ok? Então a resposta é a resposta B, não temos nenhuma dúvida, né, em relação a isso. Nenhuma das outras respostas vão fazer sentido. Tá? Se você for ver a A, nem a C, nem a D, nem a E, tem a ver com isso que eu acabei de falar aqui, ok? Então, matamos uma charada. Questão 7, a draga. Né? Então, essa draga é um texto do poeta Manuel de Barros, tá? Do livro dele, A Gramática Expositiva do Chão. Então, assim, você vai ter que ler com atenção, né, esse texto, e aí você vai ler o enunciado. O que diz o enunciado? Olha aí. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que, tá? Então, como é que eu respondo? Então, eu tenho que ler lá. Aí lá. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali no porto como um pé de árvore ou uma duna. E que fosse uma casa de peixes, né? Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos vigentes da draga era um ou meu amigo Mário Pega Sapo. Quando Mário morreu,
um literato oficial em necrológio caprichado chamou de Mário Captura Sapo. Ai que dor, né? Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Olha aí, forma coloquial, é a forma da conversa, da prosa. Queria captura em vez de pega para não macular, SIC. A linguagem nacional lá dele, reticências. Aí vem aí, reticências, entre chaves. Da velha draga. Abrigo de vagabundos e de bêbados. Restaram as expressões estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. Que, ora, ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que as registre em seus léxicos. O que é léxico? Dicionários, né? Os dicionários do Aurélio Buarque de Holanda, o grande dicionarista, o grande filólogo, pois que o povo já as registrou. Então, antes mesmo do filólogo registrar, o povo já fez o registro, não é isso? Então, nós temos que pensar aí sobre a questão pragmática da língua, né? Essa questão pragmática é importante, né? Essa questão do uso, tá? Da valorização desse uso da língua popular, ok? Então essa é a resposta D de dado. Resposta D de dado é a resposta. Nenhuma outra vai conseguir aí solucionar o enunciado. Tá? Então o preciosismo é essa valorização, tá? Que nós falamos dentro de uma variedade popular. Ok? Seguindo aí. Questão 8 aí do Enem 2021. Olha lá. Tá? Então ele tem aí o texto, tá? E você vai responder a questão de acordo com a ordem, tá? Responda sempre de acordo com a ordem. Olha lá, questão 8, ó. O documentário O Menino que Fez um Museu. Direção do Sérgio Uth. Produção independente de brasileiros e britânicos. Gravado no Nordeste em 2016. Mais precisamente no distrito Dom Quintino, zona rural do Crato. Foi premiado em Londres pela Foreign Press Association, FPA, né? A Associação de Correspondentes Estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888, aí, século XIX. De acordo com o diretor, O Menino que Fez um Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo. Estados Unidos, Europa, estreou os finalistas. Entre os finalistas, perdão. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu de Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido foi a casa da sua bisavó já falecida, que fica ao lado da casa dele na Rua Alto de Antena. Tá? E tem a disponibilidade no ano de 2018, e aí vem o enunciado. No segundo parágrafo, isso aí que é lá para o segundo parágrafo, que começa aqui, de acordo com o diretor Menino que fez, blá 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 blá, afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos, Europa, entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça o quê? Tá? Então, o que vai reforçar? Aí você tem as opções aí. A originalidade de
da iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga? Não é isso que está perguntando. Não é originalidade. Não tem originalidade aí. Falta de concorrentes ao prêmio de uma das associações mais antigas do mundo? Também não. Tá? Aí vem a D. Escassez de investimentos para a produção cinematográfica independente do país? Não, não há escassez, né? Há investimento. Importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens? Também não. Tá? Então, o que se observa aí é essa questão da premiação, essa questão da premiação histórica, ambientada no interior do Nordeste brasileiro. A resposta é C, que já está marcada, tá? Então é muito simples essa questão. Você vê isso claramente lá no segundo parágrafo. Não é isso? Lá no nosso segundo parágrafo você vê isso, tá? De maneira bem objetiva, bem clara. Questão 9. A volta do marido pródigo. Bom dia, seu Marrinha. Como passou de ontem? Como passou de ontem? Bem, já sabe, não é? Só ganha meio-dia. Lá, além, generoso, né? Cutuca tercino, 2 pontos. Olha a fala. Vai em festa, dorme que horas? E quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. Que é que hei de fazer, seu Marrinha? Amanheci com uma nevralgia. O que é nevralgia, gente? Nevralgia é dor de cabeça, né? Fiquei com cisma de apanhar friagem. Mas o Senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faço este povo trabalhar. Pintão suou para desprender um pedrouço e leve de pular para trás para que a laje lhe não esmagasse um pé. Pragueja, 2 pontos. Quem não tem brio, engorda. Tá espraguejando aí, tá jogando praga aí. É esse suspeito, só é isso. E mais isso, opina Sidu. Também tudo para ele sai do bom e no fim dá certo. Discorrer, suspirando e retornando o enxadão. Para uns, as vacas morrem. Para outros, até boi pega a parir. Seu Marra já concordou, 2 pontos. Então está bem, seu Laio. Por hoje, como foi por doença? Eu aponto o dia todo, que é a última vez. E agora, deixa de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Rosa, aí tem lá a Sagarana, tá? Então, o Rosa é bem conhecido aí, né? Na literatura modernista. É bem fácil aí de nós respondermos aí essa questão aí. É uma questão mais voltada para a literatura, não é isso? O texto é o texto Sagarana, muito famoso. Tá? Então, eu preciso entender literatura. Se eu não entender, pelo menos o básico, eu não consigo responder, embora, né, essa questão é uma questão de interpretação. Não tem tanta relevância à literatura, mas é bom que você saiba o mínimo básico para você responder. Então, esse texto, olha o enunciado, olha a pergunta. Ó. Esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico. Olha aí, vai falar de língua, vai falar de linguagem, então preste atenção. Para a preservação da cultura nacional, devido. Tá? Então, o Guimarães Rosa ele trabalha muito com as frases populares, com os ditos populares. Então aí fica bem fácil Sagarana, com esse fantástico neologismo aí, já está já respondendo por si só. Então, o Rosa, ele é muito
exagerado em termos de usos de ditos populares, de ditados. Ele trabalha muito com ditados populares. E esses ditados populares, eles vão justamente trazer um pouco dessa memória perdida, desses saberes, né, populares, desses saberes da população, não é isso? Do interior, dos rincões, né? Ele resgata isso, resgata essa memória que pode se perder, né? Pelo dia a dia, pela correria, enfim. Então o Rosa, ele trabalha muito com essa valorização da linguagem popular, dos ditos populares. A resposta é a resposta D. Já está marcadinha aí, né, de azul aí, já marquei, tá? Então é uma questão muito simples, muito objetiva, muito óbvia. Se você vê A, não tem nada a ver, né? Não tem nada de passageiro. Justamente o Guimarães Rosa, ele vai transformar o dito popular numa coisa muito importante. Não é passageiro, não é efêmero. O que é efemeridade? Aquilo que é passageiro, né? A B também, a referência a profissões já extintas que caracteriza a vida. Não, ele vai pegar aquilo que não se valoriza, né? Aquilo que a norma culta não valoriza, e vai dar valor àquilo ali com unhas e dentes. C, aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. Também não, né? E aí, olha lá, as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Não, né? Também não. Então a resposta aí é a D. Ao emprego de ditados populares que resgatam memória de saberes coletivos. Bom, mais uma questão aí. Tem que ler, tem que gostar de ler para fazer o Enem, tá? Olha aí, ó. Questão 10, ó. Intenso e original. Song of Saul, né? Retrata horror do Holocausto. Olha lá, centenas de filmes sobre o Holocausto já foram produzidos em diversos países do mundo, mas nenhum é tão intenso como o Orwell Song of Saul, né? Do estreante, em longa-metragem. Aí tem lá o nome dele, vencedor de grande prêmio do júri no último Festival de Cannes. Aí, ao contrário da grande maioria das produções de gênero, que costumam oferecer variedade de informações didáticas e não raro cruza diferentes pontos de vista sobre o horror do campo de concentração, o filme acompanha apenas um personagem. Aí, terceiro parágrafo, ele é Saul, né? Aí tem o nome do personagem, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus, como ele que por um dia e meio luta obsessivamente para que um menino já morto, que pode ou não ser seu filho, tenha um enterro digno e não seja simplesmente incinerado. Próximo parágrafo. O acompanhamento da jornada desse prisioneiro é no sentido mais literal que o cinema pode proporcionar. Dois pontos. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja sobre seus ombros, seja com um close em primeiro plano, ou em sua visão subjetiva. Continuando, o que se passa ao seu redor é secundário, muitas vezes desfocado. Tá? Eu não vou ler tudo não, vamos pular logo para a pergunta aqui, olha aí, ó. Olha o que fala, ó. A resenha é normalmente um texto de base argumentativo. Na resenha do filme Song of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é. Então ele quer a opinião implícita, você tem que ler o texto todo, tá? Para buscar isso que não está a nossa bem nítido para nós aí no texto, tá? É a informação que ela está ali contida no texto. Ela não aparece,
ela não é aparente no texto. É uma opinião que está implícita. Então você tem que tirar suas próprias conclusões, mas conclusões reais do texto. Tá? Então nenhuma das opções vai responder aí. Tá? Somente a última. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como o Song of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos volantes. Tá? As outras não têm opiniões implícitas. Se você ler bem, né, do que ele quer dizer a respeito dessa resenha aí. Ok? Então a resposta é. Bom, prosseguindo aí. Nós temos aí um poema, né, um texto poético. Sinhá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça. Sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós mercê, que eu nunca vi Sinhá. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós mercê meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus, para que vós mercê vá mercê. Agora vem assim, vá suncer, né? Mudou aí o neologismo aí. Na verdade é um arcaísmo, né? É a palavra mais antiga da língua portuguesa, a forma mais arcaica possível. Para que vá suncer, me tira a luz. É até difícil de ler, então você tem que ler com atenção, ler uma, duas, três vezes. Tem que ler e ler novamente, tá? Então aí é o texto de Chico Buarque, João Bosco, tá? Para mim é um poema, né? Mas é uma música aí bonita, né? Também, né? É uma canção bem interessante e que tem aí alguns vocabulários que você tem que prestar atenção. Quando aparecem vocabulários estranhos numa prova de interpretação, você precisa marcar essas palavras, sublinha essas palavras, ok? Não deixa essas palavras escaparem não, senão fica mais difícil para você voltar e ler. Então você já marca, você já ganha tempo também. Você não pode ir tão lento como eu estou indo aqui. Eu estou lendo devagar porque eu estou aqui tendo que falar, tendo que explicar as questões, tá? Então vamos ver aí. Então a resposta aí tem a ver com o enunciado. Então vou ler o enunciado. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes, então, são importantes para que o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que, tá? Então, você tem que buscar a linguagem lá. Então, até o momento que ela fala da violência, sim, tá? Fala dessa forma agressiva com que ela é tratada, né, no texto, com que essa personagem é tratada no texto. Então ela até diz lá, ó, na segunda estrofe, ó, para que me pôr no tronco? Né? É uma violência no período histórico do nosso país, né? Infelizmente aí tivemos a violência contra o negro, né? Que recebia chibatadas e tal, né? Então é muito triste e dá para você entender isso, captar essa informação nessa segunda estrofe. Aí ele continua: para que me alejar? Eu juro a vós mercê que eu nunca vi Sinhá. Tá? Então é bem claro isso, né? Então a resposta é isso, né? Vai remeter à violência física, né? E emblemática, simbólica, né? Contra os povos que são nessa época aí, ou foram nessa época escravizados, ok? Esses povos que foram escravizados, eles tiveram essas agressões, tá? Prosseguindo, então a resposta é a da 11.
Bom, a questão 12 vai exigir aí um certo conhecimento da interpretação de códigos, né? No caso, um texto midiático. Então você tem lá um texto, né, que fala sobre a violência, né? É bem claro isso. Ó, esse pet é descartável. Aí tem uma garrafa e do outro lado você vê um pobre animal, né? Um cachorro. Esse não. Abandono é crime, né? Então tem uma lei federal que pune esse tipo de delito. Aí tem lá a disponibilidade lá desse cartaz aí, né? Desse texto aí, desse código, desse texto que vai ressaltar midiaticamente a doença não, o crime, né, propriamente dito, o delito. Então é muito fácil, né? É questão de interpretação. Ó, associação entre o texto verbal, né, e as linguagens não verbais. Tem a linguagem verbal e tem a linguagem não verbal aí. Então você precisa saber qual é a linguagem verbal, né? Tem a própria, quando fala, esse pet é descartável, é a linguagem verbal. E qual é a linguagem não verbal? A própria garrafa, que está dividida aí com o animal, o cão, né? Então é a linguagem não verbal que também fala, não é isso? Então a resposta é a resposta D, que o objetivo, né, dessa propaganda aí, parece mais uma propaganda, não é isso? É o quê? É sensibilizar o público, né? O público precisa tomar aquele choque, né, para poder entender que é grave isso. Abandonar animais, as pessoas jogam garrafas fora do carro, não é isso? Não é a falta de educação, jogar garrafa, copo, não pega, joga dentro do saco plástico dentro do carro, chega onde tem lixo e joga no lixo. As pessoas não fazem isso. E jogam cachorros também pelas ruas, é isso que ele quer dizer aí. Então você rapidamente tem que captar isso. Então a resposta é a D. Então os animais domésticos são abandonados e são realmente abandonados. Isso é muito triste hoje em dia. Novamente um texto lá, olha, questão 13 aí, você tem o texto midiático, né? E aí você tem o Enfio, né, que tinha esse tipo de trabalho. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ler para responder. Verbal e não verbal. Qual é o enunciado? Ó? Nessa tirinha, produzida na década de 70, os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade de. Qual era o objetivo dela? Não precisa nem ler. Né? Só vendo o primeiro quadro você já mata a charada. Era ironizar, gente. Por eliminação você responde. Ó. Não é a reforçar. Não é a B, explicitar. Não é a D, estimular. Não é a E, criticar. É ironizar as condições de igualdade. Tá? Então as condições de igualdade são absurdas. Tá? Não há igualdade no nosso país, acima a desigualdade. É isso que ele quis dizer. A questão 14 é a mesma coisa. Você tem que ler o verbal e não verbal. No caso, ele começa com o não verbal. Ó. A crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Então, essa linguagem não verbal, ela vai justamente imortalizar a crise dos refugiados. Né? Então, você precisa ver essa imagem criticamente, né, do Taylor, a balsa da Lampedusa, a balsa de Lampedusa, né, do Museu Atlântico aí. Então, tem um ano, né, também, o local e o ano. Então, você lendo essa linguagem não verbal, você consegue responder a questão. Aí ele começa lá, né, falando e tal, ó, a balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason Le Carrière Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu
submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Eu não vou ler os outros parágrafos não, tá? E aí tá disponível lá, né? Aí tem aí o enunciado, né? O que o enunciado está perguntando para nós aí? Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente, tá? Então, paralelamente, a função de chamar a atenção para, tá? Então, a Balsa de Lampedusa vai ser colocada para chamar a atenção para a arte. Não tem outra resposta aí. Questão por eliminação também, está falando de arte. A resposta né? A arte sendo sempre mostrada, chamam a atenção sempre. Né? O artista ele tem essa função, né? Crítica, social, de levar a arte, né? De levar a sua opinião contra os problemas. Nesse caso aí, a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade, que tem de ser relembrado para que não torne a acontecer. Então, muitos artistas eles têm essa função de dar uma espécie de choque nas pessoas, né? Eles tentam chocar as pessoas para que seja mostrado esses episódios absurdos, né, da história, marcantes e da humanidade, né? Sempre da humanidade, nunca é de um local, mas sempre de geral. Tem artista assim, tá? Juan Pablo Picasso tem essa função, e esse Taylor aí também, né? Aí não tá falando de Picasso, tá falando do Taylor, mas muitos e muitos artistas, Neruda, Picasso, Fernando Pessoa, eles gostam muito de chamar atenção para essas tragédias pessoais que ganham um espaço maior comparadas a situações que já aconteceram, tragédias que já ocorreram, tá? Então isso vai se perpetuando, né? A arte ela é perpetuadora, a arte ela ajuda a pensar, não é isso? Sobre esses fatos. Então a resposta aí é sempre a resposta maior, né? A resposta mais objetiva, mas é sempre o sentido mais amplo, mais correto para se responder. Dá também para responder por eliminação aí. Bom, continuando. Questão 15, olha aí. Do texto 1. Correu à sala dos retratos, abriu o piano e sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca buliçosa. Olha só a linguagem. Como diz os anúncios, nenhuma pesquisa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as, né? Fazendo carinho, né? Menear é acariciar. Disse-aí a Mesóclise que a musa compunha e bailava, dançava há um tempo, compunha só teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar. Os olhos de Mozart, o grande compositor, né, Mozart da música clássica, nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene, que perene é coisa que não morre, né? Então nós temos aí o que? Machado de Assis, né? A obra é Um Homem Célebre. Aí tem a disponibilidade aí de Machado de Assis. Aí tem outro texto. Então, quando nós temos dois textos, tem que ler os dois. Ele quer que você leia os dois e a partir dos dois você tira suas conclusões aí para responder, tá? De acordo com o enunciado. Aí o texto 2. Um homem célebre expõe o suplício
do músico popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica, e com ela a galeria dos imortais, mas que é atraído por uma disposição interior incontrolável que o empurra implacavelmente na direção oposta. Pestana, célebre nos saraus, salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro, por suas composições irresistivelmente dançantes, esconde-se dos rumores, né? A sua volta num quarto povoado de ícones de grandes músicas europeias, mergulha nas sonatas do classicismo vienense, prepara-se para o supremo salto criativo e, quando dá por si, é o autor de mais uma inelutável e saltitante polca, né? Olha a linguagem. Então aí nós temos aí mais um texto aí, né, que fala um pouco sobre Machado de Assis. Agora não é Machado de Assis o autor, né? Agora você tem um crítico aí do texto de cima, presta atenção, ó. Em cima é Machado, embaixo é o crítico do texto do Machado. Olha que interessante. Ó, olha o enunciado. O Conde Machado de Assis fez uma referência velada ao machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem compor obras do gênero é representativo da. Né? Então você tem aí um desafio aí, né? Tentar descobrir qual é a resposta. E aí você vai respondendo por eliminação, não tem outra. Leia novamente o texto com atenção, marque os trechos que chamam a atenção do leitor, ficou bem claro em cima, um ponto embaixo. Aí, essa análise e tal, blá, 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 blá. Então, aí você olha, né, a pouca complexidade musical das composições ajustadas ao gosto do grande público. Claro que não. Há muita complexidade. Demais até, né? B. Prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira, também não. 6. Incipiente atribuição de prestígio social à música instrumental feita para adultos. Então, não é incipiente. Incipiente é, né, uma ideia mais fraca. Não. Há grande atribuição. Então, a resposta só pode ser a D, né? Pensa a relação entre o erudito e o popular. Sempre houve essa fusão, né? Essa pancadaria entre um e o outro, né? O erudito é o clássico e o popular, né? Até hoje é assim, né? Desde uma época de Machado de Assis até hoje é assim, tá? Da construção da música brasileira. Então a resposta é a D. É a importância atribuída à música clássica na sociedade brasileira do século XIX. Não é isso que quer dizer. Ele está falando sobre tensão aí. Isso aparece lá no texto. Questão 16. Devagar, devagarinho. Tá, então você tem aí um texto, né, em prosa, né, lindo e elegante aí. Eu não vou ler tudo. Eu vou direto para o enunciado, senão perco meu tempo. Nesse artigo de opinião, olha aí, ó. A apresentação de letra da canção Sinal Fechado é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor. Por quê? Então você tem que entender, né, a sensibilização que há por trás desse artigo, tá? Então, você tem que analisar o texto, tá? E tentar entender um pouco disso, né? Há uma opinião expressa aqui nesse texto aqui, devagar, devagarinho, não é isso? Que vai exemplificar, segundo a resposta, né, o fato criticado do texto como uma situação real, concreta, ok? Essa foi a questão aí,
Já está marcada já está certa, de acordo com o gabarito aí. Ok? Prosseguindo a questão 17. Olha lá. A história do futebol brasileiro contém ao longo de um século registro de episódios racistas, eis o paradoxo. Se, de um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade como uma profissão destinada aos pobres, negros e marginais, de outro, achava-se investida do poder de representar e projetar a nação em escala mundial. Olha só que interessante esse texto. A Copa do Mundo no Brasil em 1950 viria a se constituir nesse sentido em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio inesperado revés. As crônicas esportivas elogiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos de derrota. Uma chibata moral, eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Nos anos 1970, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro, enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativas, subir um pouquinho aqui, suportaram o linchamento moral na derrota de 1950. Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social. Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial, vou subir aqui um pouquinho, para reafirmar o mito da democracia racial. Olha a disponibilidade, muito pequeno, não vou ler. O enunciado, o trecho atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol a. Qual é a resposta? É a atitude contestadora de um jogador problema, ok? Então isso aí é frisado no texto. Tem até uma parte que ele fala sobre isso, tá? Então observe aí a questão desse mito da democracia racial, né? Será que há realmente democracia racial? Ele diz que não, está criticando, está mostrando que há racismo. Tá? Então, a atitude contestadora de um jogador problema é a resposta. Nenhuma das outras respostas vão fazer sentido aí. Tá? Bom, continuando aí, questão 18. Olha aí o texto não verbal, belíssimo quadro aí. Meirelles, V. Moema. Óleo sobre tela, 1900, tem as medidas lá, São Paulo, 1866. Não vou ler que está pequena a disponibilidade. Qual é o enunciado aí, ó? Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, gente, célebre poema épico brasileiro, né? Caramuru, olha aí. A filiação à estética romântica manifesta-se na. Então tem que saber um pouco o conceito aí de literatura brasileira, tá? Então vamos entender aí, Caramuru. Dentro dessa contextualização, nós temos esta representação deste drama que é o que? Idealizado ao corpo. O que você vê ali? O corpo feminino, deitado, está sobre o chão aí.
né? De quem? De uma índia. É isso. Tá preto e branco aqui para mim, mas é uma índia ali, deitada ali. Tá? Então, uma representação dramática e idealizada do corpo dessa índia. Ok? Então, exaltação do retrato fiel da beleza feminina? Não, né? Não é. Seria talvez até uma resposta para você confundir aí, né? Porque geralmente sobram duas aí muito semelhantes aí, o que poderia ser eliminando-se, né, cada uma delas. Então a A você poderia até confundir, né? Aí a B, tematização da fragilidade humana diante da morte. Ali não é humano, né? Ali é uma mulher, né? Então já começa aí. Então C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Também não, né? Muito estranho isso, né? Dá um novo sentido, um novo significado, né? De novo, duas vezes. Não responderia a essa. E a oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Não há nenhuma oposição ali, né? Não há oposição, não é isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar um corpo feminino, né? De modo dramático. Observe os seios, né? Observe que há as formas dela ali. Há uma desnudez, uma nudez ali bem clara da Índia. Então é a representação dramática, ele representa dramaticamente isso. Só pode ser a resposta D. Não é isso? 19. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Um desses estudos compara o que sonham e brincam as crianças hoje em relação às dos anos 1990. E o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que as de 25 anos atrás. As crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, como também quando brincam. A maioria não o faz com outras crianças no parque, na rua ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinhas. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre as quais predomina o jogo individual com a máquina. Tá? Não vou ler também aí, muito pequena aí, essa referência. E o texto agora pergunta. O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas é o quê? É o jogo, é a brincadeira, né, na infância. O que elas vão apresentar aí? Né? Então, as crianças elas não ficam na rua, nos parques, nas praças, brincando com outras crianças. Como eu brincava quando eu era criança, como talvez quem é mais velho aí brincava também. Não é assim mais hoje, é isso que ele quer dizer. Tá? Então não há mais essa atitude, né? Essa atividade. As crianças são muito passivas, né? Então elas são menos ativas. Então essa é a resposta. A resposta é a D de dado aí. Tá? Promove uma vivência corporal menos ativa. Bom, questão 20. Mais uma vez, né? Esse texto aí com linguagem não verbal. E linguagem verbal, você tem que ler a linguagem não verbal, prestar atenção desde lá de cima, lá que ele diz, ó, que tal transformar a internet em palco para a dança? É uma pergunta aí no título, né? Então aí ele mostra aí, né, vários quadros, bastante quadros aí, você tem que entender esses quadros, tentar entendê-los, uni-los, né? De um modo geral, tentar rapidamente estabelecer aí uma síntese, né, um resumo deles, para você ganhar tempo, senão fica devagar. Não pode ser assim como o professor, não pode ser, tem que ir mais rápido, né? Estou tentando aqui ler devagar para tentar explicar. Aí ele vai lá, né? Tem lá, ele fala do coreógrafo e bailarino, DJ Miller, né?
Então, aí ele vai lá, né, vai falar sobre o destaque, um dos criadores que descobriram a dança de outro ponto de vista, né? Aí ele vai, coloca lá uns nomes, né, que tem a ver muito com a internet. É uma das experiências emblemáticas entre movimentos, computadores, internet, vídeo, como os recursos de computação gráfica, a dança das miniaturas pode acabar na palma da mão. Pelo fato de usar a internet como palco, o processo de criação das miniaturas da dança levou em consideração os limites do tempo de download e o tamanho de arquivos para que um número maior de espectadores pudesse assistir. A graça das miniaturas até justamente na contaminação entre as mídias. Aí vai lá, aí a qualquer hora dança online. Eu não vou ler ali de quem escreveu a referência, que é muito pequenininha aí. Enunciado. Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, esse trabalho é apresentado como inovador por... né? Aí você tem que entender aí, né? O que inovação é essa? Por adotar uma perspectiva conceitual como contraposição à tradição dos grandes espetáculos? Claro que não. Criar novas formas de financiamento ao utilizar a internet para a divulgação das apresentações? Também não. C. Privilegiar movimentos gerados por computação gráfica como substituição do palco pela tela? Também não. Redefinir a extensão e o propósito do espetáculo para adaptá-lo ao perfil de diferentes usuários? Não. Resposta: produzir uma arte multimodal com o intuito de ampliar as possibilidades de expressão estética. Gente, multimodal, olha aí, ó. Ampliando as perspectivas, ampliando os horizontes da arte, tá? Você viu lá, foi mostrado lá as tirinhas, quase tirinhas, né, os quadros da dança, depois o texto com perspectivas interessantes do coreógrafo, bailarino lá, né, e bailarina. Então você responde assim, né, sempre pegando os dois, né, os dois elementos aí, o não verbal e o verbal. E essa é a resposta, tá? A arte multimodal, é isso que eu acabei de falar aí, tá? Essa é a resposta aí, que amplia mesmo, tá? A expressão estética, a expressão artística. Mais uma vez aí, dois textos, o texto 1 e o texto 2, olha lá. O mito de Estiagem em São Paulo, tá? Então você tem que ler os dois textos, aí tem a pergunta. O texto 1 e 2 aborda a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível. Olha só, gente. É o desafio, né? Muito bom. Ó, os estoques de água doce são inesgotáveis na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico, que depende de forças físicas das quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem os ciclos funcionais, os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente ou igualmente, né, pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação maior das regiões áridas, onde, por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Referência muito pequena, não dá para ler. Texto 2. O processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Olha só. Os sedimentos vão formando a argila, que é uma rocha impermeável, então a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos, mesmo
tendo muita quantidade de água superficial, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os arquipélagos. Se não for usada ao consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Isso é outro motivo pelo qual os arquipélagos não conseguem recuperar seu nível, porque não recebem água. Referênciazinha muito pequena. E aí você entende que há uma divergência. Qual é a divergência? Manter os estoques de água doce. Ok? Ficou muito claro aí. Bom, questão 22. Então, mais um textozinho aí, pequeno, mas você tem que ter esse fôlego para ler. Para ler mentalmente, rapidinho aqui eu leio, falo, mas lá rápido, né? Leitura quase que instantânea aí dos olhos aí. Então aí tem a perguntinha, vou pular logo, ó. No trecho constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que, então lá o texto ele fala sobre de se usar esse pronome tu, né? Tanto tu quanto você, tá? Vamos ver lá, os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Olha só, tratamento informal, não é o tratamento culto, né? Dia a dia aí, ó. Tenho 108 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você. Olha aí. Diz o professor Taliba Castilho, que foi meu professor, né? Tive aula com a Taliba, grande professor. Aparentemente, sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro. E em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Olha aí a referência muito pequena, não leio. É essa a resposta mesmo, tá? B, bem fácil isso aí, tá? 23. Aí você tem lá o texto. E aí você tem lá o enunciado, ó. A forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne demonstra que, aí vem a B, a criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Vamos ver isso no texto? Vamos lá. O solo A Morte do Cisne, criado em 1905 pelo russo Mikhail Fokkine, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com figurino impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave se debatendo até desfalecer. Olha, agonizando aí, ó, infelizmente. Em 2012, John Lennon da Silva, de 20 anos, morador do bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlova, é russo. No lugar de um colã e das sapatilhas, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Em vez de balé, trouxe o estilo pop,
da Street Dance. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança, Eu Danço, virou hit no YouTube. Referência está lá, bem pequena. Tá? Então, você vê claramente aí nessa resposta, né? A criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diversas realidades. Então você tem um encontro aí, né, de uma pessoa que tem lá a sua realidade com uma outra pessoa mais do dia a dia, popular, mas que também dança. Então, tudo aconteceu. Resposta aí, B de bola. Bom, 24. Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, o maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado de pernas quando foi jogado da laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube por que apanhou, muito menos da última quando foi deixado para morrer. Mas sobreviveu. Seu corpo moído no inferno aguarda o fim dos seus dias. Já que não questiona mais, obedece e cumpre as ordens, baixa a cabeça e se retira, apanha às vezes com motivo, às vezes sem. Por onde passou, derramaram seu sangue, seu rastro para ser seguido, e intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegaram à terceira idade, encarcerados. Olha a referência pequena. A narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que, olha aí, galera, a resposta é a B de bola. Trazem à tona a atitude de um estado de exceção, gente. Lembra o quê? O que é exceção? Ditadura, estado de exceção. Olha a história. Estado democrático, estado de direito. Bom, questão 25. Não vou ler isso tudo. Vou logo lá para o enunciado. A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por... O que é engendrado? Aquilo que é colocado lá, né? Então, você vê essa intenção, algo que é realmente intencional, que é colocado, né? Lá no cerne da questão, vamos ver. A resposta é a B. Conferir à narrativa um tom, né, anedótico, tá? Vamos ver aí se há realmente esse tom anedótico, que é o irônico, engraçado, burlesco, né? Vamos ver. O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Reticências. Eu ensino o senhor a cumprir a lei. Ali no duro, 2 pontos, aí vem. Duralex. O que é duralex em latim? Dura lei. A lei é dura, né? A lei aí é dura, tá falando, ó. Seus filhos são os moleques e outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana, morou? Sei como tratar gringos feitos, senhor. Foi então que a mulher do vizinho general interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a espantado como atrevimento.
Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem seus filhos são moleques. Então dá para perceber aí, né, o tom desse discurso intimidador aí, né? Você vê autoridades e que confere esse tom aí anedótico. Não tem nada a ver A com xenofobia, nem C com a vista do narrador, acentua a hostilidade dos personagens. Poderia até confundir com essa da hostilidade, mas tem algo muito engraçado por trás aí, né? É uma piada, na verdade, né? Isso é muito, chega a ser uma anedota mesmo, né? Exaltar a relação poder, né, estereotipar. Então a resposta é a B. 26, questão 26, olha aí, ó. Considerando-se as operações de retomada de informação e na estruturação do texto, a interdependência entre as expressões. Aí vem a seria os velhos papéis é assim, então temos que ler o texto, né? Não dá para responder desse jeito. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo sobre o qual já se julga saber tudo, como Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, blá 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 blá. Essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis pelo pesquisador independente Felipe Risato. Das florestas em que habita o solto do conto, é a honra e glória do Pedro, o gigante do Brasil, olha aí, apareceu. Diz o começo do hino composto de 7 estrofes em redondilha maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. O trecho também é o refrão da música. Aí vem o Pedro menciona, o Pedro mencionado, né? O Pedro mencionado, aí é a resposta já para nós. É o imperador Dom Pedro II. Então aí ele já faz essa relação de interdependência do gigante do Brasil, que é o Pedro mencionado. Ok? Então essa é a resposta aí, fechando aí a D de dado. 27, aí você tem aí Rodrigues essa, seu pessoal, um texto não verbal, né, as cadeiras, e aí um homem aí ao lado. Aí vai falar sobre a revolução estética brasiliense, porrou o design de móveis dos anos 1950. Então esse aí do lado é aquele que vai fazer lá a estética dos móveis, vai falar de 1970, falando da história disso, né? Aí vai falar da cidade de Ouro Preto, ao trocar Ouro Preto por Brasília, e eles criaram mobiliário contemporâneo que anda hoje, vemos nas lojas e nas salas e supera os consultórios e escritórios, colado no uso de materiais nobres como jacarandá, olha aí, e a peroba, e em materiais de revestimento como o couro e a palhinha. Desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e curvas suaves nos moldes da capital no Cerrado. Tem lá o texto de chave lá, disponibilização muito pequeno, não vou ler. E aí vem o enunciado. Ó. Na reportagem sobre os anos 50, Brasília, Débora Chaves com a reprodução fotográfica da cadeira e poltrona de Sérgio Rodrigues. Verifica-se aqui os elementos de estética brasiliense. Então você tem que entender um pouco dessa ideia de estética. Aí surgem no significado das informações visuais de cada composição. Então isso é bem claro. Lembra que eu falei? Visualize o texto. Não verbal é visualizável. Não verbal, você precisa ler. E há informações do texto, tá, que são visuais em cada composição, ok? Em umas outras vai ser aí a resposta. Questão 28, você tem lá o enunciado, o texto retrata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança de design nos últimos anos.
Esse fato revela que a tecnologia de informação e comunicação. E aí? Aí tem as questões, né? Vou subir aqui um pouquinho. Ó, busca oferecer mais privacidade? Não. C. Promove maior interação em ambientes virtuais? Também não. D. Oferecem mais facilidades para obter cada vez mais lucro? Também não. E. Evoluem para ficar mais parecidas umas com as outras. Então, a B vai falar da assimilação, né, dos usuários que aparecem nesse texto aí, tá? Então, há uma questão do comportamento que você precisa analisar no texto, tá? Desses usuários aí das redes sociais, Trumbaps, né? Então, ó, ponto positivo para o Facebook, vai dar uma ajeitada na casa para quem sabe não ser mais conhecido como espaço da treta. Olha aí, comportamento. Olha a treta aí, ó. Vamos ver qual é a treta, qual é a confusão que está dando aí, ó. Durante a F8, sua conferência anual, a empresa anunciou a maior mudança de design do serviço em 5 anos. Agora a polêmica feed de notícias deixa de ser protagonista e o requeridinho da rede social se torna o segmento de grupos. É Orkut fazendo a escola, segundo Mark Zuckerberg, mais de 1 bilhão de usuários mensais entram nessa aba do aplicativo e 400 mil deles já estão integrados em grupos de assuntos significativos. O objetivo agora é aumentar o tráfego, oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais para quem gerencia essas comunidades. Além disso, o Marketplace, que já tem mais de 800 milhões de usuários, olha aí os usuários, vai ganhar mais atenção e integração. Olha a conclusão com isso, parece que há um novo padrão se montando na rede social. Sai o feed, entra a segmentação, que pode ser uma boa porta para a monetização nos próximos anos. Tá? Então aí você já tem uma ideia formada a respeito disso, que é a resposta. É essa assimilação de comportamentos dos usuários. Então há um novo comportamento que vai acontecer aí, né? Vai ser assimilado aí, né, por eles, dentro dessas redes aí, aquilo que ele tenta explicar para nós, fica bem claro aí, né? E fica a dica, ok? Nenhuma das outras respostas vai ser mais interessante, mais correta, mais precisa, mais objetiva do que a B de bola, ok? Vou passar aqui. 29, né? Então a 29 é a mesma coisa. Se você tem o texto, né, reaprender a ler notícias, você tem que ler o texto, entender o texto, marcar aquilo que te chama mais atenção para responder. Não vai ficar muito difícil. Não é isso? Olha lá, no texto, os argumentos apresentados permitem, olha, inferir, você tirar a conclusão aí. Não pode tirar a conclusão errada. Que o objetivo do autor é convencer os leitores a... Vamos ver. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal. Da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso, lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan: você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Do fato, hoje, já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absolutas, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé tá? Aí ele vai pulando aí, ó. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato dado ao evento. Apenas desconfiar não resolve, porque
se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo, é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que as pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Então a resposta pode ser assim mesmo, né? Eles adotam o quê? Uma postura crítica em relação às informações recebidas. Esses são os que pensam, que têm a sua opinião quando assistem aos noticiários da TV. Então a resposta aí é C de casa. Continuando aí, tem lá um texto, novamente, questão 30, e você tem lá o enunciado. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem se caracteriza por, né? Então aí você tem lá a norma padrão. Vamos ver. No que Pelino fosse, que é químico, longe disso, mas era sábio, era gramático, ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. A mesma quando se falava em algum homem notável lá no Rio. Ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro, de resto. E contraria os lábios como se estivesse engolido, né, alguma coisa amarga. Então ali já fica bem claro isso. Se você lê com atenção, já fica claro já, né? Que aí ele tem essa questão, né, de desconsiderar diferentes níveis, né, da fala, né, dessa formalidade, né, em alguns dados momentos, em algumas situações de comunicação. Tá? Então é bem claro isso aí, a resposta é a E. 31. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Então vamos ler o texto. Então, o skate apareceu como forma de vivência do lazer em períodos de baixa nas zonas e ficou conhecido como surfinho. No início foram utilizados eixos de rodinhas e patins pegados numa madeira qualquer para sua posição, sendo as rodas de forma... O grande marco da história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank, aí o nome dele, descobriu o uretano, material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou um maior número de pessoas inexperientes a começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Tá? Então, ao longo do texto, o que nós observamos aí? Ó? A contribuição para a democratização do skate, isso é bem nítido. Logo de cara você já vê lá que ele chama até de surfinho lá, tentando aí levar, tornar popular isso. Né? Eles tentam tornar o texto bem informativo nesse sentido. Ele mostra essa popularidade, essa popularização, essa democratização dessas práticas ao longo do tempo em relação ao skate. Questão 32 aí, ó. Estojo escolar, Rio de Janeiro. Eu não vou ler tudo. O que ele pergunta? No texto, há marcas de função da linguagem que nele predominam. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco então, na época, quem fez o Enem sabe, enunciar, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Sempre, isso aí talvez nem precise ser lido tanto, né? Você, às vezes, num só parágrafo, você já consegue responder, tá? Se pegar bem, observar, é possível, tá? Então, a função de linguagem, ela mais predominante nesse texto, o foco é esse, enunciar, buscando
né, expressar sua atitude em relação, né, a tudo isso que foi enunciado aqui. Ok? 33. Temos aí um texto, né, midiático, né, um texto que traz aí algumas falas, né, tem aí o não verbal e o verbal, né, unidos aí, interagindo, se interage com o texto também, tá? E tenta entender, tenta tirar a conclusão dele o melhor que você puder. Olha lá, o que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio é o de o quê? Função. É uma função, né, que apresenta o livro. O livro está sendo lido o tempo todo ali. Não tem como você responder outra coisa, né? Olha as outras, ó. Apelo emocional para o Alismar não tem nada a ver. A descrição do processo criativo da autora, nada a ver, não faz sentido nenhum. A referência à mescla dos trabalhos manual e digital, também não. O uso de elementos gráficos, né, voltados para... Então ele já está falando, a gente pode estar falando, função da apresentação do livro. O livro está na nossa frente. Você tem atenção, você responde. O livro em todos os quadros aparece ali. Tá ok? É isso aí, pessoal. A resposta A. 34, a mesma coisa lá. Os riscos para a criança do uso de celular antes de dormir. Então você tem que ler o verbal, não verbal. Tá? Não verbal é leitura também. Tem lá a referência do texto midiático, olha lá. No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo influenciar, né? Sempre igual o outro. Todos são assim, gente. Todo texto verbal, não verbal, 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 não verbal, né? Esses textos não verbais, eles influenciam as pessoas. As pessoas se apegam à imagem. Então é muito fácil responder. Não tem como você não acertar essa resposta. Aqui, né? A B de bola aí, brincando aí, ó. No gol aí, certinho. A marca do gol aí, ó. Questão 35, ó. Olha só, há um diálogo aí, tá? Ó, descortinaram-se aspectos da condição da mulher em meados do século XIX. O ponto de vista dos personagens manifesta conceitos segundo os quais a mulher... Tá? Então você tem que ler o texto, ter atenção, marcar aquilo que for mais importante nessa singular ocorrência, de Machado de Assis também. Tá? Olha lá. Tem sua identidade, seu lugar, referendados pelo homem. Tá? Então é a mulher aí e o homem. Tá? Então você já tem a ideia aí, uma certa ideia de sexismo, homem e mulher e tal. Essa questão de gênero, fala aí no texto. Tá? Então há essa forma mais rápida de ser respondida, né, através da eliminação. Tá ok? Resposta é a D de dado. 36, ó, texto não verbal. Tá? E aí a questão aí, ó. As máscaras não foram feitas para serem usadas, elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados. E ao mesmo tempo chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Olha aí, ó. Aí tem um nome que eu não li, não consigo ler. Costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste do o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. Olha aí, ó. Mais agressiva, né? Invasivo, agressivo. A obra desse artista africano que vive no Benin denota o quê? O que ele indica? Você tem que olhar o não verbal e responder, ó. O empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas. Então, se ele pega elementos que não são artísticos, né? Cada vez mais tem aquela natureza morta na arte, né? O que é natureza morta? Aquilo que não é artístico, está dentro do artístico. Então aí você vê que esse artista ele tenta colocar esse sentido, né? Repor esse sentido, né? Reposicionar esse sentido. É isso que ele está dizendo na resposta B. Né?
ele reposiciona a arte, né, como objeto por meio da mudança da função. Tá? A metáfora está nisso aí. Né? Então é uma arte bastante emblemática, e você lendo a imagem, entendendo o sentido dela, buscando essa essência dela, através desse significado que ela representa, você consegue responder a questão. Nenhuma das outras faz sentido. Tá? Questão 37 aí, nós temos uma análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 1970. Olha aí, você tem que tirar a sua conclusão, inferência. Você vai inferir o objetivo de ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas, né? Porque o Gonzaguinha tem muito dessa questão de chamar as pessoas, convocar as pessoas, né? Fazer as pessoas acordarem, né? para os problemas. Acorde para os problemas. Ele convoca, ele chama, né? Urge a bandeira, né? O comportamento geral, né? A música bem famosa aí, né, dele. Então é bem fácil quando é música. Quem não sabe, não foi da época, tem que ler o texto, que é uma música, né? Mas parece uma canção, um poema. Então você leia e extraia o sentido. Tá? É bem claro isso. Ali é bem claro. Comportamento geral, né? Comportamento geral, ele ironiza o comportamento das pessoas, a incorporação de ideias. As pessoas são muito conformadas. Tudo estão aceitando, não questionam nada, etc. Então ele chama as pessoas para essa manifestação de ideias, né? Gritar, reivindicar os seus direitos. É isso que ele fala aí na canção. 38. Falando-se ao outro, o eu lírico. Olha aí, ó. Olha o eu, ó a poesia aí falando, ó. Revela-se vocalizando, chamando, que é um desejo que remete, que vai remontar o quê? Nesse poema, né? Hilda Hilst, né? Esse é um poema da Hilda Hilst aí. Texto, poema, né? Ela usa até parte fala dentro do texto. É bem interessante. Ó, se for possível, manda-me dizer. 2 pontos. É lua cheia? A casa está vazia? Manda-me dizer. E o paraíso há de ficar mais perto e mais recente? Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me mudar. Se tens o dia tão longo como a noite, se é verdade, que em mim, tal. Então ela vai lá no final. E dos meus pés molhados, manda-me dizer. É a lua nova revestida de luz, te volto a ver. Né? Então, esse eu lírico aparece, né? Esse poema aí também, nesse texto. Olha aí, texto poético, ó, sonho de autorrealização, desenhado pela memória. Então, a memória dela é acionada nesse texto, em que você vê esse resgate, e isso aparece lá na referência. Se você vê bem ali, ó, Hilst, né, H, aí tem lá memória. Ele já dá a resposta para nós, né? Nenhum outro vai falar sobre isso. Somente essa resposta mesmo. É uma questão rápida para responder. C. Pegadinha, gente. 39, ó. A letra de samba normalmente se caracteriza por apresentarem marcas informais de uso de língua. Nessa letra de Nelson Sargento são exemplos dessas marcas. Se você ler lá, ó, falso moralista, né? Então aí tem o que? A falação, né? E probais, né? São esses exemplos que tem lá no texto, que você tem que tirar para você. Se você não tem, você vai lá no texto e os encontre no texto. Então, aonde que está a falação? A falação aparece lá, na segunda estrofe. Ó. Por qualquer coisa, deita logo falação. Né? Então faz sentido dentro daquilo que o enunciado está perguntando. Pros bailes.
Aí você tem que ir lá para os bailes e encontrar esse termo, tá? Tá ok? Não é difícil, não é difícil. Você pode fazer isso com todos, mas leia todo o texto, todo. Leia todo o texto. Depois que você lê todo o texto, você vai pegar essas partes que ele faz essa contraposição e vai ver se é isso que o enunciado está pedindo. E a resposta aí é A. 40 é a mesma coisa. Ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção ser alimentada pela imersão lírica no espaço da segregação. Gente, o texto sempre é crítico, sempre vai denunciar, sempre vai criticar, vai panfletar, vai convocar, vai chamar o povo, vai mostrar barbáries, problemas. Nem é assim, são textos críticos. Tá? Nesse texto aí, introdução à Alda, tá? Você vai encontrar isso, né? Vai encontrar essa ideia alimentada pela essa imersão do eu presente lá, esse eu poético, tá? Que está na segregação. Olha aí, divisão, preconceito, é sempre assim, tá? Questão 41, o pavão vermelho. Aí você tem lá o texto, né? Aí ele pergunta, na construção do soneto, né? Soneto, composição, 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos. Tá? Então são 4 estrofes. Tá? 4, 4, 3, 3. O que diz esse soneto aí? Eles representam o quê? Um recurso poético que configura uma linguagem com a qual o eu lírico... Se eu estou falando de eu lírico, eu tenho que ver aí o que é, como ele que vai aparecer. Se eu falo de imagem, eu estou falando de metáfora. Eu estou falando de figura de linguagem. Estou falando de estilística. Então, metáfora é a mudança de sentido, né? É essa transposição desse pavão vermelho aí, né? O pavão vermelho ele faz tudo no texto. Se você ler bem com calma, ele tem esse movimento, esse comportamento, e ele tem esse eu lírico, que é essa metáfora, essa imagem de transposição, de mudança de sentido, né? Isso você observa que é uma conquista, é uma realização. Isso pode ser a questão de dado. 42. Texto não verbal. Tá? Observe o texto não verbal, arte pop, olha aí. Né? A obra da década de 1960, pertencente ao movimento artístico pop art, arte pop art, explora a beleza e a sensualidade do corpo, tá? Feminino. É uma situação de divertimento. Historicamente, a sociedade inventou e continua reinventando o corpo como objeto de intervenções sociais, buscando atender os valores e costumes de cada época na reprodução desses preceitos. A erotização, gente, observe, erotização do corpo lá na foto feminina tem sido construído pela... Tá? Então eles tentam educar, né? A educação do gesto, da vontade, do comportamento, dessa pop art. Tem também a pop art, tem a arte op. Essa arte é sempre assim, figurativa, emblemática. É mais imagem, não verbal, falando para nós. Desse Liechtenstein aí. Tá? A garota da Combola. Então observe a educação, a preocupação com o gesto. Tá? Então não é nada sensual, mas sim gestual. Ok? Observe isso nesse texto. Nenhuma das outras vai ter sentido das outras respostas. São questões rápidas e objetivas. Há uma precisão aí, ó. Como a 43 também, ó.
tem lá, né, o texto lá, não verbal, a história em quadrinhos, né, HQ. E aí você tem a conjugação desse lirismo, né, e a violência, né, que isso pode ser a resposta D, acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Não dá para eu ler ali, mas você observa ali que há escravo, né, nos quadros, né, infelizmente, o escravo aí sendo retratado, né, é triste, foi triste, e você entende isso. Você tenta entrar dentro daquele universo ali, né, de violência, né? Então, a resposta é a D, acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Eles tentaram resistir à luta, né, resistir ao problema, né, de ser escravo. 44 tem esse texto, né, Machado de Assis de novo, alienista. Olha aí, ó. O fragmento faz uma referência irônica a formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa, ao destacar a confiança da população do sistema da matraca. O narrador associa esse recurso à disseminação de informações, né, não fidedignas. Há isso presente no texto, né, que fala, naquele tempo, Itaguaí, como os demais arraiais e povoações coloniais, não dispunha da imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia, um por meio de cartazes manuscritos, né? Então você tem tudo isso aí presente na fala desse autor aí, romântico, realista. Olha aí que interessante. Muitos falam que é moderno, né, Machado de Assis, né? Muito à frente do tempo dele. Olha lá, aquele parábola. O sistema alinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação do perfeito educador de cobras e macacos. E, aliás, nunca domesticara um só desses bichos, mais linha de cuidado vai fazer trabalhar a matraca todos os meses. Olha a matraca, gente. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmaram eu ter visto Cascavéis dançando, né, no peito do vereador, afirmação perfeitamente falsa, mas só devia confiar. Tá? Machado de Assis alienista. Verdade, todas as instituições do antigo regime mereciam desprezo do nosso século. Então, a única resposta que trabalha com essa referência irônica, divulgação, de circulação de informações, tá? É a resposta D, informações não fidedignas, não são fiéis. Essa resposta, última resposta de hoje aí, tá? Vou finalizar já. Considerando-se o contexto do gênero e o público-alvo. Olha aí. Os argumentos trazidos pela autora do texto buscam, né? O que busca? Se destacar a relevância histórica, a riqueza estética do choro. Olha só, a arte. Sempre mostrando resgatar. E nem assim, gente. Resgate da arte. É a arte falando. É a arte mostrando o seu valor para o homem, para o ser humano, para a mulher, para todos, para o negro, para o índio, para o pobre. Tentando conscientizar as pessoas, tentando criar essa necessidade de levar a todos a uma crítica muito construtiva, muito interessante. É refletir mesmo, é destruir padrões. Isso ela faz aí nesse texto, né? Você tem lá, ele fala sobre o choro, mostra, né? E quase um paradoxo. O que é um paradoxo, gente? Oposição, que essas riquíssimas manifestações genuínas da alma brasileira sejam fortes o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais. Aí continua lá, aí no final, na avaliação de Leonor Bianchi, editora da revista do Choro, a música instrumental fica apartada, afastada do que é popular, porque não vai à sala do concerto. Público em geral tem interesse em samba, pagode e axé. Ela atribui essa situação à falta de conhecimento e à pouca divulgação dos gêneros nas escolas, tá? Então ela mostra que a escola precisa trabalhar isso, tá?
precisa divulgar isso, tá? Para que as pessoas tenham acesso a uma identidade nacional, né? A raiz, né? Precisa ser historicamente passada de geração em geração. Essa é a riqueza cultural e o choro traz isso, né? Para o cenário musical brasileiro, ok? Bom, acredito que até aqui já acabou aqui, nós fechamos agora. Essa é a 45ª questão. Pessoal, muito obrigado pela atenção, ótimos estudos para vocês e até a próxima. Não se esqueça aí, pessoal, de deixar o seu like, fazer o seu comentário, tirar suas dúvidas, ok? Muito obrigado pela força. Valeu, fui!